Deuteronômio capítulo 30. O perdão a Israel arrependido. Portanto, quando se cumprirem em ti, ó Israel, todas estas palavras, as bênçãos e maldições que coloquei diante de ti, e elas te atingirem, onde quer que o Senhor teu Deus te disperses entre as nações, e quando te converteres a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz, conforme tudo o que hoje te ordeno, tu e teus filhos, com toda a disposição do coração e vontade da alma, então o Eterno, o teu Deus, mudará a tua sorte para melhor e se compadecerá de ti. E Yahvé teu Deus te fará retornar do exílio e te restaurará. Terá compaixão de ti e te reunirá novamente de todas as nações entre as quais te havia espalhado. Mesmo que tiveres sido expulso para as terras mais longínquas, debaixo do céu, de lá o Senhor, o teu Deus, te trará de volta para te reunir em nação. Ele te repatriará para a terra dos teus antepassados, e dela tomarás posse definitiva. Ele fará com que sejas mais feliz, próspero, e te multiplicará em número mais ainda que os teus pais na antiguidade. E Yahvé teu Deus desimpedirá a tua alma, como se circuncidasse teu coração e as entranhas da tua descendência, para que aprendas a amar o Senhor teu Deus com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma, e vivas plenamente. E Yahvé teu Deus fará recair todas essas maldições sobre os teus adversários, sobre os que te odiaram e perseguiram. Quanto a ti, voltarás à sabedoria, ao bom senso de obedecer à voz do Senhor, pondo em prática todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor, teu Deus, te tornará próspero em todo o trabalho da tua mão, os filhos do teu ventre, as muitas crias dos teus rebanhos e as abundantes colheitas da tua terra. O Senhor voltará a se alegrar em ti, ó Israel, assim como se comprazia com a felicidade de teus pais na antiguidade. Se obedeceres à voz de Yahvé, teu Deus, vivenciando sinceramente todos os seus mandamentos e decretos escritos neste livro da Torá, lei, caso te convertas dos teus maus caminhos e voltes para o Senhor, o teu Deus, com todo o amor do teu coração e vontade da tua alma. Porque este mandamento que te ordeno neste momento não é exagerado nem insuportável para ti, tampouco está fora do teu alcance. Ele não está nas regiões celestes para que possas questionar. Quem subiria por nós até o céu para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que o possamos compreender e colocá-lo em prática? Também não está além do mar, de modo que fiques alegando. Quem atravessaria o mar por nós para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que o possamos compreender e colocar em prática? Nada disso. Eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de assimilar. Está na tua boca e no teu coração, por isso poderás obedecer a ela e vivê-la em teu dia a dia. Atenção para os dois caminhos. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescerás em número. E o Eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixares seduzir e te prostrares em culto diante de outros deuses, e os servires, eu vos declaro neste momento solene, exceto que serás destruído e perecerás. Não prolongarás teus dias sobre a face da terra em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para dela tomar posse. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e tua descendência, amando a Yahvé, teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a ele,
porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurou dar a teus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio capítulo 31. Deus fala a Moisés e nomeia Josué. Moisés proclamou estas palavras a todo Israel. Tenho hoje 120 anos de idade e já não me sinto capaz de liderar-te. Além disso, o Senhor me preveniu, não atravessarás o Jordão. Portanto, quem vai atravessar à tua frente é a própria pessoa de Yahvé, teu Deus. Ele mesmo exterminará estas nações pagãs da tua frente e conquistará a terra. Josué também atravessará à tua frente, comandando-te conforme o Senhor já te comunicou. E Yahvé tratará destas nações adversárias do mesmo modo como tratou Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais reduziu a ruínas e arrasou a terra deles. O Senhor as entregará a vós e as tratareis conforme os mandamentos que vos ordenei. Sede fortes e corajosos. Não tenhas medo, nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé, vosso Deus, é quem vai convosco. O Eterno nunca vos deixará, jamais vos abandonará. Em seguida Moisés convocou Josué e ordenou-lhes: Sê forte e destemido, pois tu adentrarás com todo este povo na terra que Yahvé jurou a teus antepassados que vos daria, e tu os farás herdá-la, de fato. O próprio Senhor marchará à tua frente. Ele estará sempre contigo. Nunca te deixará. Jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. A santa leitura da Torá, a lei. Moisés escreveu então esta Torá, a lei, e deu-a ao sacerdote, os filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança de Yahvé, como também a todos os líderes do povo de Israel. E Moisés orientou-os. No fim de cada 7 anos, precisamente no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa dos tabernáculos, quando todo o povo de Israel vier apresentar-se diante de Yahvé, teu Deus, no lugar que ele mesmo tiver separado, tu proclamarás esta Torá, lei, aos ouvidos de todo Israel. Reúne, pois, o povo, todos os homens, as mulheres, as crianças, e o estrangeiro que está vivendo em tuas cidades, para que ouçam e aprendam a amar com reverência o Senhor, teu Deus, e cuide de colocar em prática todas as palavras desta Torá, lei. E teus filhos que ainda não conhecem a história, nem o temor do Senhor, ouvirão e aprenderão a amar com reverência a Yahvé, teu Deus, durante todos os dias em que viveres sobre a face da terra, da qual vais tomar posse em breve, assim que atravessares o Jordão. Profecia contra a rebeldia de Israel. Então o Senhor falou a Moisés: Eis que o dia da tua morte se aproxima. Convoca Josué e apresentai-vos na tenda do encontro, a fim de que eu lhe transmita minhas ordens. Moisés e Josué dirigiram-se à tenda do encontro. E Yahvé apareceu na tenda em meio a uma coluna de nuvem, e a coluna de nuvem pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: Eis que vai descansar na companhia dos teus antepassados, e este povo se levantará para se prostituir, deixando-se iludir e seguindo os deuses pagãos da terra estrangeira em que estás para entrar. E desse modo, Israel vai me desprezar, rompendo a aliança que com ele estabeleci. Naquele dia, minha ira se inflamará terrivelmente contra todo este povo, e o abandonarei, ocultando-lhe a minha face. Então Israel será devorado, e muitos males e adversidades o atingirão. E naquele dia, Israel se questionará: se tantos males e desgraças estão me atingindo, será porque meu Deus não está mais comigo? Sim, naquele dia, eu lhes esconderei completamente o meu rosto, por causa de todo o mal que Israel houver cometido, dedicando seu louvor para outros deuses. E agora, escrevei este cântico para vós, ensinai-o aos filhos de Israel, colocai-o em sua boca, para que ele seja um testemunho a meu favor contra os filhos de Israel. Quando eu o tiver feito adentrar na terra onde manam leite e mel, terra que prometi sob juramento a seus pais na antiguidade, e quando tiver comido com fartura e houver prosperado, engordará,
e se deixará seduzir por outros deuses e os servirá, abandonando-me e rompendo a minha aliança. Portanto, quando muitos males e desgraças o tiver atingido, esta canção deporá contra ele próprio como testemunho, porquanto não será esquecido nos lábios da sua descendência. Eu conheço com toda a clareza o pensamento deste povo, mesmo antes de conduzi-los para a terra que jurei dar a eles. Eu sei muito bem o que estão planejando em seus corações fazer lá. E naquele mesmo dia, Moisés escreveu esta canção e a ensinou a todo o povo de Israel. Então Yahvé deu esta ordem a Josué, filho de Nun: Sê forte e destemido, pois tu farás adentrar os filhos de Israel na terra que eu lhes havia prometido. Quanto à minha pessoa, eu estarei contigo. A Torá, a lei ao lado da arca. Logo depois que Moisés terminou de escrever em um livro as palavras desta Torá, lei, do início ao fim, transmitiu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança de Yahvé: Tomai este livro da Torá, da lei, e colocai-o ao lado da arca da aliança de Yahvé, vosso Deus, onde deverá permanecer como testemunha contra ti. Porque eu conheço o teu espírito rebelde e tua dura cerviz. Se hoje, enquanto ainda estou vivo, e em tua presença sois teimosos e rebeldes contra o Senhor, quanto mais após a minha morte. Israel ouve o cântico de Deus. Agora, pois, reuni junto a mim todos os anciãos, líderes de vossas tribos, e os vossos escribas e oficiais, para que eu fale estas palavras aos seus ouvidos, e tome o céu e a terra como testemunhas contra eles. Pois eu sei que após a minha morte, ireis corromper completamente, desviando-vos do caminho que vos ordenei. Então a desgraça vos sobrevirá no futuro, por teres vos entregado à prática do que é mal aos olhos do Senhor, irando-o terrivelmente por meio das obras das vossas próprias mãos. A seguir Moisés recitou em alta voz as palavras desta canção, do começo ao fim, na presença de toda a congregação israelita. Deuteronômio capítulo 32. O cântico que Deus deu a Moisés. Inclinai vossos ouvidos, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensinamento goteje como a chuva e as minhas palavras destilem como brando orvalho, como chuva suave sobre a relva que viceja, como garoa revigorante para as plantas verdejantes. Eu vou proclamar o nome de Yahvé. Quanto a vós, glorificai a grandeza do vosso Deus. Ele é a nossa rocha. Suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado, deixando de agir como filhos. Tornaram-se manchas, marcas de uma geração perversa e corrupta. É assim que retribuis ao Eterno, povo insensato e ignorante? Em verdade, ele é teu Pai, o teu Criador, que te remiu e te estabeleceu. Recorda os dias que se foram, traz à tua memória a história das sucessivas gerações. Indaga teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos e líderes, e eles te esclarecerão. Quando o Altíssimo separou os povos e deu cada nação as suas terras em herança, quando separava os filhos dos homens um dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Deus. Mas o povo preferido do Senhor é Israel. Jacó é a descendência que lhe coube. Deus o encontrou perdido numa terra deserta e inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se a Israel e dele cuidou, protegeu-o, como a pupila dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre seus filhotes, e em seguida estende as asas para apanhá-los, carregando-os sobre elas. O Eterno sozinho o levou, nenhuma divindade estrangeira o ajudou. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra, e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com o mel tirado dentre as rochas, e fez que as oliveiras produzissem bom azeite, mesmo em terreno pedregoso. Com coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã, e com as mais excelentes sementes de trigo, bebeste o sangue das uvas, o mosto do vinho.
Entretanto, Jeshurum, Israel, meu amado, fortalecendo-se, desferiste coices, ficaste robusto e corpulento, te tornaste gordo, muito pesado e farto de comida. Desprezaste a Deus, que o fez, e rejeitaste a rocha, que é o teu Salvador. Com seus deuses estranhos provocaram ciúmes em Deus, com seus ídolos abomináveis o deixaram irado. Sacrifício ofereceram aos demônios, não a Deus, a seres que não têm o poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, às quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. Abandonaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu a vida e te fez nascer. O Senhor contemplou tudo isso e também os desprezou, por causa da abominável provocação de seus filhos e suas filhas, e afirmou: esconderei deles o rosto, e observarei o fim que terão, porquanto são geração perversa, filhos infiéis. Ao mais doloroso dos zelos, me provocaram, por meio de deuses inexistentes, com ídolos e imagens me irritaram. Eu também farei que sofram ciúmes de quem não é meu povo, nem mesmo nação é, com uma multidão de pessoas insensatas, eu os provocarei a ira. Porquanto um grande fogo foi aceso pela minha ira, labaredas que queimarão até as profundezas do Sheol, abismo dos mortos. Amontoarei desgraça sobre eles, as minhas setas, esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre, peste violenta. E contra eles ainda enviarei dentes de feras e veneno de víboras, que se arrastam pelo pó da terra. Pelas ruas a espada os deixará sem filhos, em suas casas reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu declarei que os espalharia pela terra, e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Contudo, tive cuidado com relação à jactância dos teus inimigos, que zombando e mentindo poderiam alegar ao mundo: a nossa mão poderosa venceu Israel diante da inércia de Deus. Porque o meu povo é gente sem juízo e sem entendimento. Quem dera fossem sábios e perspicazes, então discerniriam qual será seu fim. Como poderia um só homem perseguir a 1000, ou 2 fazerem fugir 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vencido, a menos que o Senhor os tivesse abandonado? Porquanto a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos afirmam essa verdade. Porque sua vinha é da lavoura de Sodoma e dos campos de Gomorra, suas parreiras dão uvas contaminadas de veneno e seus cachos de amargura. O vinho deles arde como a peçonha mortal das serpentes, como o veneno dos répteis mais terríveis. Acaso não guardei isso em sigilo? Não o selei em meio aos meus tesouros mais secretos? A mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, os pés dessa gente começarão a escorregar. O dia da sua desgraça aproxima-se célere, e seu próprio destino se apressa sobre eles. E Yahvé julgará seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando observar que o poder deles se esboroou e os homens livres e escravos desfizeram-se em pó. Então bradará o Senhor: agora! Onde estão os seus deuses, a rocha em quem depositaram sua confiança e buscaram refúgio? Os deuses que se alimentavam da gordura do sacrifício e bebiam o vinho das suas libações? Que se ponham de pé neste momento e vos proporcionem algum socorro, que eles vos consigam um abrigo, alguma proteção. Vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Levanto minha mão para os céus e proclamo, juro pelo meu próprio nome que, quando eu afiar a minha espada refugente e a minha mão empunhá-la para exercer juízo, eu me vingarei de todos os meus inimigos e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas setas de sangue, ao mesmo tempo em que minha espada ceifar e devorar carne humana, o sangue dos mortos e dos prisioneiros, as cabeças dos líderes adversários. Exultai, cantai de alegria, ó nações, com o povo dele,
e todos os anjos o adorem, porquanto o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus inimigos e fará expiação pela terra do seu povo. Então Moisés veio a Josué, filho de Num, e recitou com grande voz as palavras desta composição poética aos ouvidos do povo. A Torá, a lei, fonte de vida. Quando Moisés terminou de proclamar todas essas palavras diante da congregação de Israel, ainda declarou: guardai no coração todas as orientações que hoje vos transmiti solenemente, para que ordeneis a vossos filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta Torá, lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por essa mesma palavra prolongareis os vossos dias sobre o solo, do qual ides tomar posse em breve, assim que atravessardes o Jordão. Anúncio da morte de Moisés. Naquele mesmo dia, Yahvé falou a Moisés: sobe a esta montanha, de Abarim, até o monte Nebo, em Moabe, em frente a Jericó, e contempla Canaã, a terra que concedo aos filhos de Israel como propriedade. Ali, na montanha, que tiveres subido, morrerás, e vai reunir-te aos teus antepassados, assim como teu irmão Arão, que faleceu no monte Or, e foi reunido a seu povo. Assim há de ser, pois fostes os dois infiéis a mim, no meio da congregação israelita, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque não sustentaste a minha santidade entre os filhos de Israel. Por esse motivo contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel.